Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre alguns indicadores de desenvolvimento. Então, por exemplo, eu quero estudar a realidade de um país, saber se ele é desenvolvido ou não. Então, eu preciso analisar os indicadores que ele vai me mostrar, se ele é desenvolvido ou não. Então, entre esses indicadores, nós temos os indicadores econômicos e temos os indicadores sociais. Entre os indicadores sociais, nós temos o IDH, temos a expectativa de vida, a escolaridade, o acesso a bens e serviços. Por exemplo, uma população que tem acesso à internet, isso significa que ela tem acesso a uma tecnologia. Então, isso é um indicador de desenvolvimento. Se um país tem uma renda per capita elevada, isso pode indicar uma qualidade de vida melhor também. Vai depender também do coeficiente de Gini, se há concentração de renda ou não. Então, nós vamos falar aqui de alguns desses indicadores. Vamos começar com o indicador de desenvolvimento econômico, que é o PIB. Sempre fala do PIB na TV. O PIB ele pode ser levantado mensalmente, trimestralmente, anualmente. Então, o que é PIB? PIB é o Produto Interno Bruto. Tá? Então, nesse desenho aqui, eu fiz o desenho como se fosse um país. Então, tudo que esse país produz nos diferentes setores da economia, na indústria, no comércio, na agricultura, contribui com o PIB. Tá? Tudo que é produzido dentro das fronteiras. Então, existem as empresas nacionais e as empresas estrangeiras que atuam no país. Então, tudo isso, tudo que é produzido aqui dentro, contribui com o PIB. Então, por exemplo, o Brasil tem muitas indústrias nacionais que atuam fora do território. Parte desse lucro volta para o Brasil, porém não é contabilizado no nosso PIB, tá? Não é contabilizado no PIB. Vamos lá agora falar de um outro indicador, que é o PNB, Produto Nacional Bruto. O PNB, diferentemente do PIB, é tudo o que o país produz de riquezas, independente se é dentro ou fora do território, tá? Então, as empresas estrangeiras, parte do lucro que elas produzem volta para a matriz, para o país de origem. Então, existem as indústrias internacionais, as chamadas multinacionais, que têm uma matriz no país e várias filiais espalhadas pelo globo. Então, vamos supor que essas empresas estrangeiras que eu coloquei aqui são as filiais. Então, parte do lucro delas volta para a matriz, para o país de origem. Então, no PNB, esse valor é descontado. Então, você subtrai esse valor que vai, através dessas empresas, através das importações. Agora, você vai contabilizar o que o país ganha fora. Então, muitas empresas nacionais atuam fora do território. E esse valor que elas obtêm fora do território é somado no PNB. Então, PNB é Produto Nacional Bruto. Então, vamos falar agora de outros indicadores de desenvolvimento também. Vamos falar um pouco mais de PIB e PNB e de outros indicadores sociais de desenvolvimento. Então, vamos lá. O PIB é o total de riquezas produzido dentro do território nacional, tanto de empresas nacionais como de empresas estrangeiras. PIB seria Produto Interno Bruto. Já o Produto Nacional Bruto, ele engloba toda a produção nacional, inclui os capitais recebidos do exterior e exclui os capitais enviados ao exterior, remessa de lucros de filiais de empresas estrangeiras e pagamento de dívida, as importações, o que o país compra. Então, olha lá, PIB, produção interna, dentro do território, tanto empresas nacionais como empresas estrangeiras. Produto Nacional Bruto é a produção interna, mas vai descontar o que é enviado para o exterior e vai somar o que é recebido de capital do exterior. Então, olha lá, aqui eu coloquei para vocês o PIB e o PNB. O PIB é internamente, o PNB pode ser o que é produzido fora também. Aqui eu coloquei um exemplo com uma empresa. Lá, a empresa X, de origem francesa, localizada no Brasil, produziu um lucro de R$1 milhão. Uma situação fictícia aí. Sabendo que desse valor, 500 mil reais, metade desse valor, ela enviou para a empresa matriz. Quanto ela contribuiu para o PIB, para o PNB do Brasil e para o PIB, para o PNB da França? Então, lá no PIB, ela contribuiu 1 milhão, foi o que ela produziu aqui. No PNB, você vai descontar o valor que ela enviou para a matriz, então, 500 mil. Agora, para a França, para o PIB, ela não contribuiu nada, porque ela não foi produzida internamente. Essa riqueza produzida não foi internamente, foi fora. E no PNB, ele soma esse valor que é obtido fora do território, tá? Então, seria 500 mil. Uma empresa estrangeira
Aliás, uma empresa brasileira de cosméticos tem uma filial que atua na Angola. Sabendo que essa empresa faturou em 2020 5 milhões de dólares e enviou para a matriz cerca de 2 milhões de dólares. Quanto que ela contribuiu para o PIB e PNB brasileiro e para o PIB e PNB da Angola? O PIB ela não contribuiu nada, porque ela foi produzida fora, né? Ela produziu essa riqueza fora, então nada. Com o PNB foi os 2 milhões de dólares. E da Angola? Da Angola o total, 5 milhões de dólares. E o PNB, o que ficou para o país, 3 milhões de dólares. Tá? Então, isso é uma situação fictícia, só para vocês entenderem melhor. Então, como eu falei para vocês, a taxa de expansão do PIB e do PNB de um país, né, e o seu ritmo de crescimento econômico pode ser medido mensalmente, semestralmente, anualmente. A soma de todos os rendimentos da população de um país durante o ano compõe o que nós chamamos de renda nacional. Tá? Então, o PIB é a renda nacional. Então, ela mede o rendimento das pessoas e das empresas durante um período e tem um valor igual ao da produção econômica durante este mesmo período. Quais são os maiores PIBs mundiais? Os maiores PIBs mundiais, de acordo com dados de 2016, são Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Reino Unido. Na verdade, ainda hoje continua nesse ranking. O maior PIB do mundo são os Estados Unidos. Nós temos que levar em conta também a chamada renda per capita ou PIB per capita, que é quando você pega o PIB e divide pelo número de habitantes. Você tem uma renda média, quanto que, em média, a população ganha, né? Ou seja, o que teoricamente caberia a cada pessoa se a renda fosse distribuída de maneira justa. Tá? Então, esse cálculo, né, o PIB dividido pelo número de habitantes, nós chamamos então de PIB per capita. Ele também é um indicador de desenvolvimento. Porém, nós temos que levar em conta que é o que eu falei para vocês, é o que, em média, caberia a cada um se a renda fosse distribuída de maneira igualitária, mas não é o que acontece. Olha lá, o PIB, né, a soma de toda a riqueza, dividido pela população. Isso aqui é teórico, porque na prática, um ganha muito mais do que o outro, né? A gente percebe uma desigualdade na distribuição dessa renda. As maiores rendas per capita do mundo não são os maiores PIBs. A maior renda per capita do mundo é Luxemburgo, porque é um país pequeno, tem uma população menor. Então, se você distribui pelo número de habitantes, dá um valor maior. Né? Depois Suíça, Noruega, Irlanda, Islândia. De acordo com dados da tabela, podemos notar que nenhum dos 5 países com as maiores economias são as maiores rendas per capita. Então, o maior PIB per capita do mundo é de Luxemburgo. Há casos em que o PIB de um país não é tão alto, mas a renda média, sim. É o que ocorre com Luxemburgo. O PIB é pequeno, mas a população não é tão numerosa. Se você divide o PIB pelo número de habitantes, dá um valor elevado. Não é o caso que acontece com a China, né? A China é um país que tem o segundo maior PIB do mundo, a segunda maior renda do mundo. Só que se você dividir pelo número de habitantes, dá um valor pequeno. Por quê? Porque é um país muito populoso. Tá? Então a renda média da China é baixa, né, em relação à da Noruega, em relação à Suíça, em relação ao Luxemburgo. Então, assim, é importante ter em mente que a renda média ela não reflete a situação real de um país, porque tem a desigualdade social. Né? Então, assim, por exemplo, quando se diz que o consumo médio de carne bovina do Brasil é de 30 quilos por ano, isso não significa que todos os brasileiros consomem essa quantidade. Né? Existe uma parcela da população que não tem condições de consumir carne, ainda mais na atualidade, que está muito caro, né, o preço da carne. Então, a distribuição de renda. Um indicador importante para avaliar a concentração de renda é o coeficiente de Gini. Né? O coeficiente de Gini ele é utilizado internacionalmente para medir as desigualdades sociais. Ele vai de 0 a 100. Nenhum país tem um indicador de 100 e nenhum país tem um indicador de 0. Varia entre 0 e 100. Quanto mais perto de 100, mais concentrada é a renda. Pior é a realidade do país. Tá? Então, aqui é o que eu falei para vocês. Né? A gente tem muita desigualdade. Essa desigualdade social é estampada na paisagem, como está sendo mostrado aqui. Então, geralmente, nos países desenvolvidos, a concentração de renda é menor. Né? Já nos países subdesenvolvidos e emergentes, há uma concentração de renda maior. O Brasil ele se destaca de modo negativo nesse sentido, porque nós temos uma das maiores concentrações de renda do mundo. Nós estamos entre os piores indicadores de Gini, né, chamado de coeficiente de Gini ou índice de Gini. Tá?
Agora vamos falar de outros indicadores sociais. A escolaridade também é um indicador. Se uma população tem uma alta escolaridade, é uma mão de obra qualificada, tem mais chances de ter um emprego melhor no mercado de trabalho. Então, a elevada escolaridade também é um indicador de desenvolvimento. Em países pobres, em geral, a escolaridade é baixa. A linha internacional da pobreza é outro indicador. Né? Então, em média, o valor é de $2 por dia. A pessoa que ganha menos de $2 por dia, ela é considerada abaixo da linha internacional da pobreza. Então, no Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas vivem nessa condição. Atualmente, esse valor deve ter até aumentado, porque esse dado é de 2016. Atualmente, devido à pandemia, né, a quantidade de pessoas abaixo da linha internacional da pobreza deve ser maior do que 20 milhões de pessoas, provavelmente. Os indicadores ligados à saúde também são importantes. E para avaliar a saúde, eles utilizam a expectativa de vida. Né? O que é a expectativa de vida? Quando você nasce no país, você tem esperança de viver até quantos anos? Tá? Então, a expectativa de vida é um indicador, né, de saúde, tá? Ou também longevidade. Né? Outro indicador de qualidade de vida é a mortalidade infantil. O que é mortalidade infantil? São as crianças que nascem e morrem antes de completar 1 ano de idade. Se um país tem muita mortalidade infantil, isso significa que a qualidade de vida é ruim, o sistema de saúde é ineficiente, que o atendimento à gestante é ruim, né, que há muita desnutrição. Né? Os países que têm muita desnutrição normalmente têm uma mortalidade infantil muito elevada. Então, assim, o capitalismo é um sistema que ele acaba impondo essa desigualdade. E para medir, né, o desenvolvimento de um país, é necessário você avaliar esses indicadores para ver, né, se esse país ele é considerado um país com uma qualidade de vida boa ou uma qualidade de vida ruim. Tá? Então, existem vários indicadores de desenvolvimento humano, né? Vários indicadores sociais. Tá? Existe o IDH, que é o nosso próximo assunto, né? E nós vamos tratar nas próximas aulas. E existem esses indicadores que eu falei, o PIB, o PNB, o coeficiente de Gini, acesso a serviços em geral, né, a internet, a água potável, a água encanada, a eletricidade, tudo isso é indicador de desenvolvimento. Né? Então a gente percebe, como eu falei para vocês, através desses indicadores, que existe uma desigualdade de relações entre os países. Né? Existem países que se beneficiaram muito do crescimento econômico mundial e usufruem de um padrão de vida melhor, e países mais pobres, né, onde em geral a qualidade de vida é menor para a maioria da população. Então aqui, ó, aqui está mostrando um mapa, né, mostrando o mapa da desigualdade com relação à escolaridade na população que sabe ler e escrever em 2013. Vocês podem ver que os melhores indicadores são das regiões sul e sudeste, né? Os estados do nordeste são os piores indicadores. A taxa de analfabetismo também é um indicador, né? Está relacionada à questão da escolaridade. E aqui exemplos de outros indicadores. Taxa de cobertura de rede de abastecimento de água, mortalidade infantil, taxa de evasão escolar, taxa de desemprego, acesso a serviços públicos, indicadores demográficos em geral, né? Fecundidade, natalidade, nível de escolaridade, a linha internacional da pobreza, também tem a linha nacional da pobreza, o índice de Gini ou coeficiente de Gini, o IDH, a expectativa de vida, a renda per capita, acesso à água potável, a pobreza absoluta, desnutrição, a questão da violência com a taxa de homicídios, acesso à moradia e muito mais. Então, existem milhares de indicadores e aqui eu tratei com vocês alguns deles. Tá? Então, hoje eu fico por aqui. Até a próxima aula.